Olá, meu caro aluno, sou o professor Sérgio Balti, professor de Legislação Penal Especial e dos cursos de peças práticas para os concursos de Delegado de Polícia Civil e Delegado de Polícia Federal. Este é meu canal no YouTube, onde você encontra dicas de estudos para concursos públicos. E hoje eu vim falar sobre a questão das crises existenciais. Isso. Todo concurseiro, quando ele está se preparando para o concurso que ele tanto almeja, ele acaba passando por algumas crises. Bom, vamos nominá-las. Se o sujeito começa a estudar em janeiro, pode ter certeza que em maio ele vai passar por uma crise. Sim, é a chamada crise de maio. Então, quem começa estudando o ano em janeiro, quem começa estudando para concurso público em janeiro, vai acabar tendo uma crise em maio, tá? É a chamada crise de maio. Se você conseguir superá-la, ótimo. Bom, quais são os sintomas da crise de maio? Os sintomas da crise de maio são aqueles inerentes ao concurseiro que está um pouquinho isolado, pensativo em relação ao futuro, temendo se vai ou não dar certo a preparação para o concurso que ele tanto almeja. Então vai bater aquela apatia, vai bater aquela preguiça, vai bater aquela deprê, vai bater aquela falta de concentração, o concurseiro vai querer largar tudo e encaminhar currículo para o setor privado, aquele que nunca tinha parado para pensar no exame de OAB vai começar a pensar no exame de OAB, aquele que já tem a OAB vai pensar em advogar. Então, assim, a crise de maio ela vem principalmente quando o candidato ele começa a estudar em janeiro. Por que acontece a crise de maio? É normal. Por que é normal? Porque é um sinal de cansaço. Já estudou janeiro, fevereiro, não descansou no carnaval, aí veio março, abril, maio. Turma, 5 meses de estudos, tá? O sujeito passou o ano novo e começou a estudar sem férias, sem poder pular carnaval. O que acontece? Vai bater uma estafa, principalmente se ele, além de se dedicar aos concursos públicos, ele trabalhar. Turma, como é que a gente supera o mês de maio? Como é que a gente supera a crise de maio? Bom, não tem outro jeito. Quando eu estava durante a crise, eu procurava assistir aula. Então, eu frequentava o curso, eu não ficava em casa, eu ia para o curso, eu assistia aula de manhã, à tarde e à noite. Eu me forçava a sair de casa e ir para o cursinho. E aí, eu procurava adequar os horários, eu assistia aula de manhã, à tarde e à noite. Eu fazia curso presencial, porque na época não tinha acesso a cursos online como vocês têm hoje. Então, assim, qual que é a solução para superar a crise de maio e depois a crise de setembro? Bom, a solução é assistir muita aula online. Então você está lá, começou a bater a deprê, começou a bater a apatia, não está conseguindo se concentrar, procura assistir o máximo de aulas que puder, principalmente as aulas em que o professor resolve questões de concurso, tudo bem? Eu tenho na minha cabeça como professor que a aula bem assistida é hora estudada. Tudo bem? Então, como eu superei a crise de maio? Assistindo aula. Depois nós temos maio, junho, julho, agosto, setembro vai bater outra crise. Principalmente se você começou a estudar em janeiro. Turma, vai dar vontade de mandar currículo de novo. O sujeito que tem OAB vai querer advogar, vai querer fechar a porta do mundo dos concursos públicos. E você sabe, algumas decisões, elas podem refletir para o resto da vida. Então, o que eu falo? Chegou a crise de setembro de novo, mesma coisa. Começa a assistir muita aula, senta e assiste aula de manhã, à tarde e à noite, anotando, revisando a matéria. Os meses em que batem as crises são os meses cruciais para decidir o futuro do candidato. O candidato superando as chamadas crises, ele consegue meio caminho andado para aprovação. A questão da superação da crise é a questão de você também adquirir a maturidade, a paciência. Eu, por exemplo, eu tive que ter muita paciência em alguns casos meus como delegado de polícia, em que eu levei muito tempo para poder ter uma prova, para poder prender determinado sujeito. Então, por exemplo, eu tenho um caso que eu trabalhei, que eu fiquei quase 1 ano para prender uma pessoa. Tudo bem? Teve um outro que eu trabalhei num caso e um colega meu veio aprendê-lo 7 anos depois. Então, é uma questão de superar a crise com maturidade, principalmente com algo que o concurseiro às vezes não tem, a paciência. Tudo bem? A atividade solitária
que é o estudo, às vezes requer um pouco de paciência. E como eu aprendi num livro do professor Edilson Mongenor Bonfim, promotor de justiça em São Paulo, hoje, se eu não me engano, procurador de justiça, paciência é uma virtude, a gente tem que aprender a conquistá-la. Turma, então, durante o ano, o candidato ele vai ter duas crises, a crise de maio e a crise de setembro. As minhas soluções para as crises de maio e de setembro: assistir muita aula. Se você tem acesso a cursos presenciais, ótimo, acho até melhor. Se você tem acesso a cursos virtuais, saia de casa, vá para uma biblioteca em que você consiga assistir essas aulas. Procure anotá-las, tá? E tenha certeza, as crises, elas batem principalmente no primeiro ano de estudos. Hoje a gente sabe que um candidato ele leva em média de 1 a 2 anos, até 3 para ser aprovado no concurso que ele tanto quer. O grande problema da crise que eu vejo, da crise de maio e da crise de setembro, é o sujeito deixar de estudar, fechar o mundo dos concursos públicos e depois voltar 1 ano, 2 anos depois. Ele acaba o quê? Se arrependendo de ter fechado essa porta por um tempo. Tudo bem? Quando não, ele fecha para sempre. Turma, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e de Peças Práticas para os concursos de Delegado de Polícia Civil e Delegado de Polícia Federal. O meu Instagram é o Sérgio Baltzer Oficial. Outras dicas de estudos você encontra aqui no meu canal e também no meu blog lá no site do Jus Brasil. Até nosso próximo encontro. Tchau.